programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sexta. E sexta é dia do quê? De uma tradicional geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos regressando ao dia do Roberto Carlos. Sim, vamos dar sequência à história que foi iniciada ontem. E hoje vamos tratar vai ser um pouco mais técnico, porque ontem eu tratei primeiramente da questão da afetação dos músicos que cantam de forma afetada, que não é o caso de Ornella Vanoni, nem do rei Roberto Carlos, mas existem. E é chato, fica meio forçado, é uma forçação de barra. Aí depois nós entramos mais na parte técnica, que é a questão da composição, que eu vou dar sequência hoje, dando um enfoque maior à questão da criatividade. Fazendo só um elo entre hoje e ontem, que eu falei da questão de um músico fazer a versão de uma língua para outra. Na verdade, o letrista, quando ele vai pegar a letra no idioma, no caso português, da canção Sentado à Beira do Caminho, e transformá-la em italiano, L'Appuntamento, a qualidade desse compositor tem que ser grande, ele tem que dominar a língua e a música a tal ponto que ele faça parecer que a melodia foi feita para a letra, e não o contrário. Muitos músicos preferem que se faça a letra para a melodia, porque tem a questão das divisões, muitos não gostam, às vezes não fica bom, é complicado isso. E há músicos que preferem fazer a melodia para a letra. Tem o caso do Elton John. O Elton John, ele tinha a parceria dele com o Bernie Taub lá, o cara dava a letra, ele na hora. Até eu vi uma vez um documentário, um show dele com plateia, e um cara brincou, falou, você faz melodia na hora, fácil. O cara deu um manual de instrução de... Não lembro se era lava-louça ou lava-roupa, não lembro. Deu um manual de instrução e ele pôs em cima do piano e começou a ler aquilo lá, pondo melodia, fez uma brincadeira. Mas é uma coisa interessante isso. E eu já vi gente, da mídia, porque eu vi a Rádio Bandeirantes, de um comentarista de música, que eu não lembro o nome dele, ele se achava o pica das galáxias da música, entendia tudo. E falava cada besteira, uma vez falava que letra de carnaval, não, que o cara faz a melodia para a letra e por isso não fica bom. Não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Depende, sim, de uma como vou falar,
um bom relacionamento entre o musicista e o letrista, ok? Mas vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Em 1988, Tom Bradley, o prefeito de Los Angeles, decretou que o dia 26 de fevereiro seria o dia de Roberto Carlos, o Roberto Carlos Day, devido aos seus serviços prestados à música. E por isso Cuesta celebra tal data rememorando o artigo L'Apuntamento, como nasceu o grande sucesso cantado por Ornella Vanoni, que foi escrito por Mário Plateiro e publicado em 23 de novembro de 2025 no Corriere della Sera, em que se lê que não há dúvida de que o sucesso da canção também se deve às letras de Lausi, um cantor e compositor de menos sucesso junto ao público do que seus colegas da escola genovesa, Dino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio. De Lausi a Amore Caro, Amore Bello e Ritornarai, para citar algumas de suas canções mais bonitas. Ritornarai, inclusive, disputou um dos festivais de Sanremo, mas nem se classificou. O Lausi, ele é um bom compositor, maestro, um cara que entende muito da coisa, mas ele nunca fez muito sucesso com o público. É interessante isso, que às vezes o cara manja da coisa, ele entende, e as composições dele não conseguem alcançar o grande público. Por quê? Porque a música é comunicação. Nós vamos entender isso mais na sequência. E o maior sucesso dele acabou sendo a letra, essa versão de Sentado à Beira do Caminho, do Apuntamento. Mas vamos lá. Ainda assim, a luz refletida de Vanoni, ele acaba fazendo parte de um golpe imortal. Sim, só para fechar aqui é o que eu chamo sempre a teoria da probabilidade. Se você tem muitos talentos juntos, você terá um time campeão. Eu vou fazer um paralelo com a seleção brasileira de futebol de 1970. Usar o futebol como uma metáfora assim, mais deglutível assim, para a maioria. Poderia falar a parceria entre Jobs e Wozniak, mas muita gente não sabe quem é Wozniak nem Steve Jobs. Então não vai adiantar, então vou facilitar a vida dos incautos aí. A questão é a seguinte. Você pega a seleção de 70. A seleção foi para a Copa com Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, quem mais? Um monte de gente, tirando o goleiro lá, o Félix, que só frangueou a Copa inteira. Como falou, o Brasil venceu a Copa apesar do Félix, e apesar mesmo. Porque a única vantagem que os oponentes tiveram foi o fato de ter o Félix no gol. E a questão é a seguinte, aquela seleção só poderia ter vencido a Copa. E no caso de L'Apuntamento, você já tinha uma composição de sucesso de Roberto Erasmo Carlos, os maiores compositores da música brasileira de todos os tempos, da minha opinião, e até da música latino-americana. Você tinha Ornella Vanoni, uma cantora fantástica, e o Lausi, que era embora não tenha feito sucesso, isso não reduz a qualidade dele como compositor, capaz de fazer que uma canção feita no Brasil, que a letra parecesse que essa canção foi feita para a letra e não o contrário. Mas vamos avançar no texto. Antes dos irmãos Carlos, já sabe a questão dos irmãos, antes dos irmãos Carlos, temos de voltar a 1967, quando Bob Russell, um cantor e compositor americano que cresceu no mundo de Nashville e o country, nota para um melhor entendimento do country de Nashville, veja a live Combustível, Metal e Poema, Look Up, novo álbum de Ringo Starr, cujo link está na descrição. Todavia, ele acumulou alguns sucessos regionais, mas se destacou nacionalmente ao confiar suas músicas a outros artistas. Por exemplo, Little Green Apples, para O.C. Smith, que ganhou o Grammy em 1968. Em 1967, Russell escreveu Honey, I Miss You, inspirada por uma árvore em frente à sua casa que ele viu ficar gigantesca depois de plantá-la, ela que era um galho frágil. De fato, os primeiros versos da canção dedicados por um homem à sua esposa são: veja como a árvore cresceu. Uma música em que o tom constante
é denso de tristeza. Memórias e imagens da vida cotidiana servem para preencher o vazio deixado por sua esposa. Sim, ele fala até de um cachorro, um filhotinho de cão que ele deu para ela, e esse cão acordou no último Natal. Uma letra muito bonita. Simples na construção, mas nostálgico a ponto de chorar. Não entendemos se a esposa o deixou, se fugiu com outra pessoa ou se ele a deixou. Só no final surge a revelação. Sua esposa foi levada por alguns anjos numa tarde e nunca mais voltará. Sim, ele fala que um dia em que ele não estava em casa, sua esposa foi levada por alguns anjos numa tarde e nunca mais voltará. Ou seja, numa tarde que ele não estava em casa. É muito bonita, é uma letra bonita, você vê que é um grande compositor, como ele transforma o cotidiano. A arte, a gente precisa entender sempre que a arte é uma interpretação da realidade. E ele pega o cotidiano e transforma em obra de arte. É uma música, a letra é muito bonita mesmo. Para quem já perdeu pessoas próximas, é até emocionante, porque ele retrata isso. Ele retrata a vida de um casal, as nuances desse casal e a maior nuance, que é aquela que não tem volta, os altos e baixos, entre aquele baixo que é o falecimento da esposa dele. Todavia, ela foi gravada pela primeira vez por Bob Shane em um single produzido por Russell e lançado em janeiro de 1968. Conquanto que Bob Goldsboro, em busca de um sucesso, se encontrou com Russell para ouvir algumas de suas músicas e ficou impressionado com sua interpretação no violão de Ronnie, simples, direta e comovente, e pediu-lhe permissão para gravá-la. Porém, Russell hesitou porque a versão de Shane seria lançada, mas aceitou desde que só saísse um mês depois. Com seu produtor, Bob Montgomery, decidiu fazê-la de uma forma mais simples do que a versão de Shane, e eles contrataram o arranjador Tom Tweed, que criou uma atmosfera mais íntima. Resultado, a primeira versão de Shane foi lançada em janeiro e não ultrapassou o 77º lugar no American Hit Parade. E a de Goldsboro foi lançada um mês depois e se tornou um sucesso instantâneo. Em poucas semanas, o single vendeu 1 milhão de cópias, o maior sucesso de vendas da história da United Artists, que o distribuiu. E, em 7 de abril de 1968, Ronnie derrubou Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding do primeiro lugar e se tornou o número 1 no Hot 100 da Billboard pelas 5 semanas seguintes. Sim, foi um sucesso. Uma música linda. E essa Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, maravilhosa, lindo. E isso é um negócio curioso, porque essas músicas, a gente tem que entender que uma moda, ela tem que ser a antítese da outra. Ela não precisa ser quando eu falo antítese, ela não precisa ir contra a outra, mas ela precisa ter uma diferença, porque senão não tem razão para você ficar lançando música. Fica mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Tanto é que o rock começa a pegar fogo nos anos 1950, com o rockabilly, Elvis Presley e companhia. Ele era um ritmo agitado. Depois entra o começo dos anos 60 e os Beatles conseguem fazer os Beatles fazem assim eles abrem várias vertentes do rock. Você tem o nascimento do rock psicodélico, rock progressivo e um rock, uma linha mais intimista que passa a ser o contraponto ao rockabilly. E aí tem essa música do Otis Redding. As músicas pegam essa temática mais intimista, ou seja, elas vão caindo. E aí entra-se os anos 70 e nos anos 70 vem o contraponto, que surge o rock progressivo criado pelos Beatles, o próprio heavy metal, que foi uma criação dos Beatles, começa a se antepor a essas músicas mais intimistas. O rock começa a se tornar mais popular e aí ele se torna mais genérico, as músicas começam a se tornar aqueles hinos. Tanto é que naquele filme do Bohemian Rhapsody, chega uma hora que o Freddie Mercury e o Queen os membros do Queen começam a discutir que já estamos cansados de cantar hinos, queremos outros tipos de música, porque eles foram muito para aquelas músicas. O rock tem essa pegada de virar hino.
Eu falo, o rock não envelhece, a música não envelhece, ela se torna um hino de uma época. Às vezes se torna o hino do hino e por aí vai embora. E é interessante a gente notar o seguinte, um ponto que é muito importante notar, a qualidade musical. Que, por exemplo, os anos 60 derivam dos anos 50 e os anos 70 derivam dos anos 60. E aí, depois, para os anos 80, a coisa vai declinando, vai caindo, principalmente com o surgimento do punk rock, que era muito legal, mas os caras não tinham qualidade técnica. E as músicas vão caindo, vão perdendo qualidade. Para se tornar mais popular, para se tornar um hino, a música tem que se tornar mais genérica. Ela não pode tratar de temas intimistas. Ela tem que ter um trabalho melódico mais simples, tem que ter menos notas para que ela seja mais fácil de ser interpretada pelas multidões. Até no filme mostra isso. Freddie Mercury aqui no Rock in Rio, ele liga para aquela namorada dele lá e fala, impressionante, nós estamos aqui no Brasil e um povo aqui que não fala a nossa língua cantando a nossa música. Por quê? Porque ela tinha uma simplicidade que permitia essa aproximação de culturas tão antagônicas como a cultura britânica e a cultura brasileira. Ademais, a gente tem que entender outro ponto que eu acho fantástico, a questão de sentar à beira do caminho e ter sido inspirada por essa música, Running a Miss You. E é curioso, você vê que nos anos 60 havia uma produção cultural, foi o período mais rico. Os anos 70 pegou esse fim e foi perdendo depois a inspiração, porque uma música gera inspiração na outra. Um músico faz uma música legal lá, o outro ouve, tem uma ideia aqui e vai. É um jogo musical entre mentes muito criativas, sem dúvida, exige-se mentes criativas, mas a fonte de inspiração era constante. Era uma música alimentando a outra constantemente. E eu lembro muito, agora entrando na parte de criatividade, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, eu trabalhei com publicidade. E principalmente nos anos 1990, lançava-se muito livro de publicidade em relação à criatividade. Tinha as duplas criativas, não sei, a semana de criação, não sei o que de criação. Contudo, a criatividade é uma coisa que é inerente à pessoa, isso nasce com a pessoa. Tem gente que é naturalmente criativa, tem gente que tem lampejos de criatividade, claro. Como nós dominamos o pensamento abstrato, em alguns momentos a pessoa pode ter um lampejo, demonstrar uma criatividade, mas algumas são muito mais criativas do que outras. Você pega esses músicos dos anos 60 para você ver a quantidade de obras que eles criaram, que se tornaram imortais aí, e não tem fim. A obra de Roberto Erasmo, por exemplo, é infinita. Infinita. Mas voltando, e aí lançava-se livro, não sei o quê, e eu lia muito revistas de publicidade e tudo, e eu sempre gostei muito de ler crônica. Isso até que me aproximou muito do jornalismo foi a crônica. E tinha os publicitários falando da ideia que não vem. Que a ideia não vem. Você vai no banheiro, lava a cara, volta para a sala e não sai. Por que a ideia não vem? Por que vocês não leem esses livros que vocês lançam de como o cara ser mais criativo? Palestra. Tinha um cara que uma vez veio para o Brasil e falava que ele era criativo, ele botava um chapéu. Esse é meu chapéu de criar propaganda para isso. Esse é meu chapéu de fazer aquilo, daquilo. A criatividade, eu falo sempre, muita gente às vezes pergunta para mim sobre como é que você consegue ser criativo. É porque a criatividade é um desdobramento. Desdobrar é pegar aquilo que está dobrado e endireitá-lo. O que ocorria muito, principalmente nas agências de publicidade, era que os caras ficavam lá quebrando a cabeça naquele moto contínuo. Quando o certo era o cara sair daquele inferno cíclico em que ele entrou e ir para uma praia, ir nadar, ir num bar, tomar uma cerveja, sair daquilo lá. Por quê? Porque ele sai daquele moto contínuo e aí ocorre o quê? O desdobramento. E aí a mente sai daquela prisão que ela está e ela, como se trata de uma pessoa que trabalha com criatividade, ela automaticamente ela pega aquele problema e já resolve.
Então eu falava sempre isso pro pessoal. É só sair do status quo, velho. Sai do cotidiano. Vai dar uma volta, cara. Não precisa fazer coisa mirabolante, mas, pô, vai num bar tomar uma cerveja. Vai ver um filme. Sai disso daí, cara. Vai pra um motel fazer um pouco de sexo. Sai dessa nhaca aí que você tá metido. Pra você ser criativo. Porque não adianta. Você pega. Eu lia as matérias de criatividade. Meu, o cara não. Como é que. Isso aqui não funciona, cara. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira, cara, que vocês estão vendendo. Vocês estão enchendo linguiça e vendendo coisa pra trouxa. Eu lembro que eu chegava nas agências de publicidade lá. Tinha a vizinha na sala do diretor. Tinha um redator e diretor de arte. Aí tinha o diretor de criação. Criatividade, não sei o que criativo, não sei, e o que. Aí lançaram um livro uma vez, por que você é criativo? E aí cada um falava que era feliz, outro não sei o que. Só bobagem, cara. A criatividade é algo inerente. É o pensamento, é a pessoa resolvendo um problema por meio do pensamento abstrato. O porco é criativo, o macaco é criativo, o gato é criativo. E algumas pessoas não conseguem acompanhar a criatividade de um gato. Olha que curioso. Mas, para quem quer trabalhar com criatividade, você tem que fazer o que eu chamo sempre o desdobramento. Sai da sanhaca e vai ver outras coisas. Vai ver até, sei lá, qualquer coisa, meu, que libere a mente, que aí a mente sozinha ela resolve a coisa. Ok, gente? E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Aqui, falar em criatividade, aqui é o livro. Aqui, criatividade. Lá no fundo, aquele lá, muita gente pergunta, o que é lá no fundo? É meu último livro, tá lá. Linguagem subliminar. Falando de publicidade, linguagem subliminar. Meu último livro, tá lá no fundo. Já estou escrevendo o próximo. Criatividade. É só não ficar naquela punheta, que parece uma punheta, sabe? É aquele negócio do cara, o cara fica lá, sabe? Ele fica arrancando o couro da pica da punheta e não resolve o problema, cara. Para com isso, bicho. Vai num puteiro, pô, paga pra mulher fazer um boquete pra você, meu. Fica aí, meu. Não sai disso. Você não tá conseguindo fazer, deixa que outra pessoa faz, meu. Sabe, tem que desdobrar. Criatividade, o segredo da criatividade, você que fica comprando esse monte de livro aí, não sei o que criativo, pensamento criativo. O segredo é desdobramento. Dica do tio Mamá. Então, ó, a saga de Kid Winchester aqui, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar pra criançada, que a criançada vai se divertir, tem muita criatividade aí. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, esse para os adultos, falando de puteiro, de pica, de prostituta, perfeito, para você que quer se inspirar, você que está sexualmente reprimido aí, está sem ideias, isso é um livro, sai da punheta e vai se embrenhar em outras matas, em outras trincheiras. Tá captando a mensagem, meu? O que te lembra as matas e as trincheiras? Vamos lá. Na sequência, ao link do meu curso Fundamentos do Exorcismo e vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. Ó, domingo tem manifestação. Você que não comprou, você vai vestindo o quê? Vai cantar aquela música do Neo Rosa. Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Para a manifestação que você me convidou. Aí tem o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop, falando de criatividade aí.
letras e mais letras do bom e velho rock and roll. E aí, ó, vamos lá. Para você que quer entender um pouco do country de Nashville, Combustível, Metal e Poema, Look Up, o novo álbum de Ringo Starr. Combustível, Metal e Poema, Look Up, o novo álbum de Ringo Starr. Sim, o Ringo lançou um EP de música country. E eu fiz um programa só sobre ele, contando essa questão de Nashville. É muito interessante. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os cargos, Denilson, atenção, próximo evento, Denilson, atenção. Roberto Carlos Day, Lapontamento, Amore Mimanque. No sábado, amanhã, dia 28 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 28 de fevereiro de 2026, às 18 horas da tarde. Encerrando a série, Roberto Carlos Day, Lapontamento, Amore Mimanque. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!